Nada começa grande. Padre Genivaldo, para começar, eu tenho uma pergunta que na verdade é uma curiosidade. E essa ordenação na sua terra natal? Como é que a tua mãe e teu pai? Olha, você pode até estar acompanhando a missa aqui pela TV. O autor, né? É ele que nós devemos anunciar, apresentar o povo, levar o conhecimento do povo e fazer o povo se apaixonar. Tanto usa que tem vezes que você pensa e a coisa aparece. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me chamou para uma grande missão. Por exemplo, agora nós lançamos a escola paroquial discipular. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental é fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Chama na Botina, seu programa Cast semanal. E eu tô quase me lembrando de quando a gente começou, Lara. Pois é.
não é? Lembrança. Quase 4 anos. Estaremos às vésperas de 4 anos. E para fazer jus ao aniversário e ao momento em que acho que a gente está vivendo também, né? A gente tem esse convidado especial, né? Especial de luxo. E foi, assim, a primeira pessoa que esteve com a gente enquanto gravação. Na oportunidade foi ao vivo na rádio, né? Dando a bênção inicial para o nosso programa. Então, assim, é muito gratificante, Padre Genivaldo, ter você aqui com a gente. É um prazer para a gente recebê-lo aqui. E hoje, principalmente, para um bate-papo. E aqui no Chama na Botina funciona assim: o nosso convidado se apresenta. Então, por favor, se apresente, né, não só para os nossos ouvintes da Rádio Boa Notícia, mas para todo mundo que acompanha aí pelas nossas redes sociais. Quem é o Padre Genivaldo? Há uma frase que diz assim: a vida é a arte dos sonhos, das escolhas e dos desafios. E eu sou o Padre Genivaldo Ribeiro, nascido no Ribeiro Gonçalves, Piauí. Meu pai é maranhense e minha mãe é piauiense. E eu sou fruto desta mistura. Então, aos 3 anos de idade, viemos morar em Sambaíba, onde atualmente meus pais moram. E eu estou aqui morando em Balsas. Estou pároco da paróquia Santo Antônio e diretor da Rádio Boa Notícia. E para mim e também para a Rádio Boa Notícia é uma alegria muito grande, né? Ter vocês lá conosco, já caminhando para os 4 anos, né? Para completar os 4 anos. Agora em abril. Então, uma caminhada que deu certo e está produzindo frutos. Frutos de amizade, de alegria e de conhecimento de tantos assuntos que vocês trazem, que vocês participam e colaboram para com o nosso povo, para com a nossa gente, porque quando tem alguma coisa nova, algum assunto importante, vocês estão sempre trazendo, né? Porque tira as nossas dúvidas, esclarecem muitas coisas para nós, porque nós precisamos estar sempre nos atualizando dos assuntos, né? E vocês são essa ponte que liga e que faz com que a notícia chegue em vários lugares, em várias famílias, em vários corações. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, essas 2 mulheres guerreiras, né? Fazer é um desafio, né? Um desafio semanal. É porque nós ficamos preocupados assim, em o que trazer, em o que mostrar, sobre o que falar. A gente sabe que o alcance da rádio é enorme, então o público de todos os meios, né, padre, assim, camadas sociais, questão de escolaridade. Então a gente sempre tenta fazer a coisa o mais leve possível para que todo mundo pegue alguma coisa, né? Então, de fácil entendimento. E para que as pessoas também, mesmo que moram em comunidades, que o pessoal que gosta de morar na roça, que é bom também, vejam, né, as outras coisas que de repente, pelo fato de também não ficar muito ligado nas telas, e aí as pessoas ganham conhecimento, que eu acho que é a única coisa que é sua para sempre, e toda vez que a gente está ensinando, a gente está ganhando um pouco. Então é o que eu mais gosto da questão do programa, assim, sabe? 4 anos de aprendizado. Eu já recebi ligação que diz assim: padre, quem são as mulheres mesmo? De vez em quando. E eu disse, são 2 mulheres chiques da nossa cidade. Obrigada. Trazem sempre alegria e também informações para nós. Tem gente que já aconteceu com a Diana, eu acho que não, né? Eu estar em fila e falar. Já aconteceu. Mas você é aquela que faz o programa no rádio no sábado? Sim, sou eu. Às vezes a gente não tem essa percepção de que a voz da gente seja diferente ou que seja igual, né? Então. É como a gente conheceu o Matheus, lembra? Sim. O Matheus da Pátria, a gente só ouvia e não sabia como ele era. Um dia que ele deu entrevista pra gente, agora o rosto por trás da voz. Da voz. Depois ele começou a aparecer mais, né? Padre Genivaldo, pra começar, eu tenho uma pergunta que, na verdade, é uma curiosidade.
dentro da Igreja Católica, e aí a questão da formação de padres, e eu não sei como foi para você, eu gostaria de conhecer a sua história, na verdade. Porque quando meu pai conta algumas histórias relacionadas à igreja e da época dele, falava-se, por exemplo, inclusive, de situações onde os pais encaminhavam os filhos para serem padres, às vezes até por falta de condições de sustento mesmo, de não ter comida, né? Então ali era uma forma de talvez salvar aquele filho, né? Então era uma oportunidade de trabalho, e ao mesmo tempo via que o meu filho vai estar mais perto de Deus. Então tem várias percepções a respeito dessa questão que permeia realmente, né? Então, assim, eu acredito que ao longo do tempo muita coisa mudou. Eu acredito que talvez, muito provavelmente hoje, seja muito mais difícil que isso aconteça. Isso realmente seria muito mais por um dom. Mas eu queria a sua percepção da sua época, né? Como foi a sua história em relação à sua entrada para essa profissão tão linda. Dom Pedro Brito, ele tem uma música que diz: um dia como qualquer outro dia, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, nada entendia, mas me coloquei à disposição. Então, nasci no sertão, sou filho do sertão. E no sertão, na simplicidade da vida, eu senti o desejo de ser padre, né? Via naquela época o padre Hugo, padre Pedro, que passavam por lá, e olhando para eles senti também o desejo, né? Só que morava na roça, as condições não eram as melhores, e quando partilhei com meus pais, eles achavam aquilo impossível, né? Depois, terminando meus estudos no sertão, aí viemos morar na cidade. E na cidade, a facilidade da comunidade, ia à missa, participava do grupo de jovem. Então aquilo foi despertando, né? Despertando e clareando a minha mente, o coração, para saber se realmente era aquilo que eu queria, que eu buscava. Depois, no ano 1999, através do padre Antônio Lisboa, eu comecei a fazer os encontros com os seminaristas, né? Chamado GOV. Vindo aqui a Balsas, eu voltava para minha cidade, e aí foi criando esse laço com o seminário. No ano 2000, eu entrei no seminário menor, aqui em Balsas, que fica ali na praça do Hospital São José. Isso. Passei um ano nessa experiência de seminário menor, concluí o meu terceiro ano do ensino médio, e ao terminar fui enviado para o seminário maior em São Luís. Então no seminário menor só passei um ano. Em São Luís, o primeiro ano, no ano de 2021, foi o interdiocesano, seminário 2001. Interdiocesano. Éramos 26 jovens de todo o Maranhão. E por incrível que pareça, foi uma experiência bonita, de conhecimento de cultura diferente, jeito diferente, pessoas novas. E aquilo foi despertando dentro do coração, dentro da missão, o desejo de querer aperfeiçoar mesmo e buscar viver uma vida de doação, de entrega. E aquela experiência me fez crescer espiritualmente, né? Aí depois da experiência com esse grupo maior de vocacionados, seminaristas, aí fui para o seminário já mais restrito, o seminário da Diocese de Balsas, né? Chamado Dom Oscar Romero. E convivi nesse seminário por 7 anos. Incrível que pareça, uma experiência bonita, marcante, foi com o Dom Sebastião, né? Que ele era o reitor na época Padre Sebastião.
foi um segundo reitor, o terceiro foi o Padre Pedro, e terminei meu tempo de seminário em São Luís no ano 2020. Não, menos. 2007. 2007. Falar no máximo 2010. Quando terminou a experiência lá, o nosso bispo tinha morrido, né? Que foi o Dom Franco. É. Aí, quem o bispo que vai me ordenar? Aí não tinha bispo, né? Então o Padre Pedro correu atrás e a gente conseguiu trazer o bispo da época, o Dom Paulo Pontes, que era o arcebispo de São Luís. Sim. Ele veio a Balsas, aí teve a ordenação diaconal, e eu fui fazer a experiência diaconal lá nas paróquias Nossa Senhora das Vitórias, em Alto Parnaíba, e Nossa Senhora do Carmo, em Tarso Fragoso. Então, passei 6 meses nessas duas paróquias, essas duas cidades. Depois foi escolhido o nosso bispo, Dom Enemésio. Uhum. E é incrível que pareça que na nossa conversa ele pediu que eu fosse ordenado no dia que ele tinha sido ordenado padre. Exatamente no dia 26 de julho. E foi esta data a minha ordenação. 26 de julho de 2008. No ano seguinte. No ano seguinte. Fui ordenado na Sambaíba, mas voltei para Alto Parnaíba para completar o ano. Uhum. Né? E quando terminou o ano, aí o bispo do Enemés me enviou para a cidade de Mirador. Não sei se vocês conhecem. De Passos Bons. Isso, uma cidade de um povo bom, um povo acolhedor, uma comunidade de fé que me ajudou a crescer, a amadurecer e a viver a vida missionária. Afinal, a paróquia de lá, São Bento, é uma paróquia missionária, é um território muito grande, extenso, de um povo que vive uma fé na simplicidade, né? E uma das histórias que me marcou naquele tempo, lá a terra de muita areia, né? Uhum. E às vezes a gente fazia missão, passava a semana toda no sertão, na missão. E o povo acordava, não conseguia dormir à noite por causa do frio. Aí a gente Muita água naquela região, muito riacho. então o povo acordava meia-noite, Com frio. fazia a fogueira e passava a noite toda ao redor da fogueira aquecendo o frio, né? Então são exemplos simples, mas que marcaram a caminhada, a vida missionária naquela terra, naquele solo sagrado. Depois, no ano 2013, Dom Enemésio me trouxe aqui para Balsas. E aqui estou, ainda 12 hoje. anos. 12 anos. É uma história. E como é que foi essa ordenação? O seu chamado, a gente já percebeu que foi desde cedo. E essa ordenação na sua terra natal? Como é que a tua mãe, teu pai? Porque eu acredito que deva dar uma emoção muito grande, principalmente para as famílias que têm a fé, né? Como a Ediana falou, o pai colocava os filhos no seminário, mas a gente sabe também, né, Padre Genivaldo, que mais para trás um pouco, a família, ela queria tanto um filho médico quanto um filho padre. Era uma honra para uma família ter um padre na família. Isso era, né, chegava a ser um status, né? E aí, como é que foi isso? Como é que os seus pais viram? O senhor tem irmãos? Então, só para talvez fazer uma ligação. Quando eu pedi para entrar no seminário, já ali no final de 1999, minha mãe tinha a ideia, que foi repassada para ela, com certeza, que no ano 2000 o mundo ia se acabar. Sim, era o que falava. Isso. Então, quando eu falei de entrar no seminário, ela não aceitou. Ia ficar longe dela. Vai ficar longe, o mundo vai se acabar, então a gente Nunca vai te ver mais.
Aí, no ano 2008, a ordenação, né? Que para ela, aquele momento foi assim, de muita alegria, né? Acho que o coração dela transbordou de alegria, com certeza. que não conseguiu reter, que desceu pelos olhos, né? Uma alegria que transbordou, né? Então, não só para ela, mas também para meu pai, meus irmãos. Eu sou de uma família de 9 irmãos, 2 em memória, uma família grande, e praticamente meus irmãos estavam todos na ordenação, né? Minha família do Piauí também foi. Então foi uma festa que marcou, né? Marcou a vida da família, marcou também a minha vida e a vida da comunidade. Foi um bonito evento, né? É de praxe, é de costume que o padre seja ordenado na sua cidade natal? Aqui, seguindo as orientações da nossa diocese, a ordenação diaconal, ela acontece na igreja catedral. Mas a ordenação presbiteral fica a critério, né? Sim. E praticamente todos os vocacionados, todos os diáconos desejam a ordenação na sua terra, né? Mais perto da sua família. Sim. Então a facilidade é maior e a participação também, né? Quando é distante, nem todos conseguem participar, né? Quando na sua fala inicial o senhor fala, né, no Dom Sebastião. Eu e o Carlos, nós fizemos o curso de novo com o Padre Sebastião. Ele que deu para nós esse preparo matrimonial. Então, parece assim que foi ontem, mas já tem um tempinho bom, né? 35 anos esse ano, então é um tempinho já seguido aí. Mas são lembranças boas, assim. De fato, o Dom Sebastião, ele deixou a sua marca aqui. Sim. Na nossa diocese, de modo assim particular, aqui na cidade de Balsa, né? Lembro que na partilha com a dona Deusuíta, ela recorda que o chá da Tia Maria foi criação dele, né? Então ele gostava dos movimentos, ainda gosta dos movimentos, das festas, das confraternizações, então... Mais de 30 anos, né? A cidade também não era tão grande, né? Outra realidade. Então, era... O festejo, eu me lembro bem, padre, não é o que era hoje. Nem participação, né? Mas são lembranças gostosas. Eu queria perguntar uma coisa. O que o senhor, nesse tempo todo de padre, já viu de mudanças, assim? Porque o senhor acaba conhecendo os fiéis, apesar da cidade já ter 100 mil habitantes. Acaba que, né, vai conhecendo os fiéis. E como é que o senhor acha que está essa fé, padre? Que de vez em quando eu fico pensando, sabe? Eu mesmo converso com Deus, digo, Senhor, estou precisando dar uma aumentadinha aqui. E aí eu rezo, eu oro, desde novembro, que foi um propósito. E eu não esperei virar o ano lendo a Bíblia toda. Eu já estou em Segundo Reis, porque não dá para você ler correndo. Mas eu leio e volto, risco e rabisco aquela Bíblia. Então, o que o senhor está vendo? Assim, porque a tua visão é diferente da nossa. Né? A nossa participação, tanto na Santa Missa, é de sentar e ouvir, né? Acalentar a alma. Mas o senhor lá de cima tem uma visão diferente e conhecendo, tá vendo muita gente jovem. O que o senhor podia falar assim pra gente? O salmista diz assim: é feliz quem a Deus se confia, né? E de fato, nós precisamos cada vez mais fortalecer a nossa fé, né? E a fé, ela se fortalece, ela ganha força participando, né? Participando da vida da comunidade, participando das orações, conhecendo a palavra de Deus e ao mesmo tempo colocando em prática, né? Então, a nossa cidade cresceu e também o nosso povo cresceu na participação, né? Nós aqui, nós temos a graça de ter
um dos maiores municípios do estado, né? E eu conheço toda a cidade de Balsas e o sertão, né? E tenho percebido o crescimento, a participação do nosso povo, né? Não só na cidade, quanto também no sertão, né? Então, daqui a Baixa Funda são 220 quilômetros, né? Então, e lá tem uma comunidade, lá tem um grupo, e lá, quando tem as celebrações, a igreja transborda, né? E um fenômeno que a gente tem percebido é a quaresma. A quaresma desse ano está sendo diferente das demais. Então, só na quarta-feira de cinzas, aqui em Balsas, na cidade, nós conseguimos rezar 7 missas. Além das missas, aconteceram as celebrações da palavra. Em todas elas, celebração da palavra e celebração da Santa Missa, as igrejas transbordaram, né? Então, todas as igrejas ficaram pequenas em relação à quantidade de pessoas. E de lá para cá a gente tem percebido que as igrejas, as celebrações estão todas cheias. Independente do horário. Exatamente. E isso traz para nós alegria, né? Sim. Um sentimento de alegria, de saber que as pessoas querem, as pessoas buscam. E nós precisamos realmente buscar Deus enquanto é tempo, né? Porque o combustível do cristão é a oração, né? Se o cristão não reza, ele se enfraquece na fé. E nós precisamos, cada dia da nossa vida, buscar o fortalecimento da fé, o crescimento espiritual, para bem viver a vida, né? Verdade. Padre Nivaldo, quando a gente fala às vezes da questão da religião, e aqui, claro que a gente vai puxar a sardinha para católica, né? Até porque a gente é realmente a nossa religião aqui, e também, mas assim, eu sou uma pessoa bem curiosa em relação a coisas que, por exemplo, o que eu percebo, assim, tô falando de mim, da minha vivência, da minha experiência, e também que eu vejo que muita gente acaba comentando, é assim, muitos ritos católicos, é como se eles não são bem entendidos ainda, né? Eu percebo que as pessoas estão buscando conhecer um pouco mais sobre os ritos católicos, de por que faz determinada coisa, por que deixa de fazer outra coisa, né? Então, assim, porque cada religião acaba tendo o seu norte, a sua forma. Tem as religiões que realmente têm o período da quaresma, tem outras que dizem que celebram o ano inteiro, porque Cristo é morto, mas é vivo, então que ele não tem esse momento da quaresma. Tem a questão, por exemplo, da confissão. Então a gente tem muitos, e a própria missa, a celebração em si, ela tem um rito, eu vou falar rígido no sentido de, ela tem um script, né? Ela tem um início, ali, ela tem que realmente, e o que é muito bonita também. Mas assim, até para as pessoas que não são católicas entenderem um pouco mais sobre por que é assim, né? Eu acho que até para a gente dar um passo para trás mesmo, para explicar para as pessoas assim, o rito, por exemplo, da missa, ele é nesse formato e ele é baseado. Eu não vou responder, porque eu saberia a resposta, mas eu não posso fazer eu não quero fazer essa intervenção, mas assim, por que é no formato que é? Então, assim, essa construção, ela é uma construção de desde sempre, ou ela mudou com o tempo? Hoje, se a gente olha assim, para mim, a leitura e aí a Lara tá fazendo a leitura da Bíblia agora também, tipo, para mim a leitura da Bíblia é extremamente atual. E aí a gente vai para uma sociedade que às vezes fala que não, né? Não, hoje em dia, tecnologia, não, mas espera aí, eu escolho, eu quero isso, e eu quero fazer do meu jeito. Então, assim, e aí vem a missa, que parece que é essa coisa de que, não, mas espera aí, a missa tem um ritual, é sempre do mesmo jeito. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para esclarecer para as pessoas do porquê que é assim. Uhum. Então, a missa, o ritual da missa, ele foi ganhando forma. Não foi sempre assim, né? Uhum. Mas com os estudos,
de alguns teólogos, de alguns estudiosos, foi dando forma para chegar ao que nós temos hoje, né? Por exemplo, hoje a missa é dividida em 4 partes. E ela tem as 4 partes em todo o mundo. No Vaticano, nos Estados Unidos, na Alemanha, em todos os lugares, a missa o ritual é o mesmo, não muda. O que se muda talvez sejam os cantos, algumas outras coisas. Idioma. Mas se você for, inclusive, em outro lugar, você acompanha a missa toda. Então, isso devido a algumas experiências, né? Porque não foi sempre do mesmo jeito, né? Por exemplo, o rito inicial da missa, né? O que compete? Quais são os elementos dos ritos iniciais? Então, a acolhida, a introdução ao mistério celebrado, o ato penitencial, o glória e a oração coleta. Então, em todo mundo, todos os lugares é o rito esse aqui. O que pode se mudar nesse rito é o canto do ato penitencial, o canto do glória, mas o mais não se muda, né? Na segunda parte, que é a liturgia da palavra, o que tem? A primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, a aclamação ao Santo Evangelho, o Evangelho, a homilia e as preces. A primeira leitura é sempre do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e a mesma leitura que é feita no Vaticano, é feita aqui em Balsa, né? Para dizer que o rito não vai mudar. O que se muda justamente é a forma de celebrar, né? Celebrar. Depois a terceira parte, a liturgia eucarística. O que vem da liturgia eucarística? O ofertório, aí vem a própria oração eucarística, o canto do santo, o cordeiro, a paz e a distribuição da Eucaristia. Depois os ritos finais, que é a bênção e o envio para a missão, né? Então a missa termina, mas a missão ela continua. E também vai da reflexão, da partilha de quem está presidindo a celebração eucarística, né? Então esse aqui é o rito. E o rito a gente precisa compreender. Nem todas as pessoas conseguem compreender o rito. É tanto que chega a dizer que a missa é a mesma. Não muda. Há uma mudança, né? Nos textos, nas leituras, nos cantos, porque nós temos os tempos litúrgicos. Por exemplo, temos o tempo do Advento, temos o tempo do Natal, tempo comum, tempo da Quaresma, tempo da Páscoa. E para cada tempo, uma liturgia, aliás, o jeito de celebrar, um jeito de rezar, o jeito de cantar. A cor, né, padre? Cada tempo tem a sua cor, né? Então isso a gente precisa compreender, a gente precisa levar também essas informações para melhor esclarecer a mente de muitas pessoas, né? Porque senão essas pessoas não terão oportunidade, né? Aí morrem sem conhecer, né? Porque às vezes a pessoa, e aí assim, não é desmerecendo, mas é realmente um ponto aqui que eu quis trazer para o esclarecimento, porque a gente sabe que quando vai para as comunidades um pouco mais distantes, até o tempo, né, ali da catequese foi mais reduzida, até as pessoas que multiplicaram essa informação, elas também não tinham tanto conhecimento. Hoje a própria Canção Nova, né, tem muito conteúdo, tem muito material, tem a literatura realmente oficial da Igreja Católica hoje é muito mais extensa e tem realmente favorecido, eu penso mais ou menos dessa forma, no sentido de que é mais fácil, agora realmente a gente tem acesso à informação e consegue entender, compreender como é que isso funciona e passa até a fazer mais sentido.
Então, de repente, a pessoa que está lá, que passou a primeira comunhão lá com 15 anos de idade, mas ela não lembra, nem o que ela estudou na catequese, e acabou, às vezes, realmente ficando numa repetição, e que para ela, às vezes, não faz nenhum sentido tão grande, mas que é importante para ela do ponto de vista da religião, e ela permanece ali, né? Mas eu entendo que esclarecer isso também é importante, porque a pessoa entender os significados. Como, por exemplo, eu queria que você falasse sobre a questão da confissão. Né? Porque aí é aquela questão, a confissão está associada, inclusive, com o momento eucarístico. Se eu posso ou não posso receber a Eucaristia, de quanto em quanto tempo que deve ser feito, né? E como que funciona, para as pessoas compreenderem um pouquinho mais. Só dizendo que cada celebração eucarística é uma memória. A gente faz memória de quem? De Jesus, né? Da sua vida, da sua missão, da sua morte, mas também da sua ressurreição. Por isso que Jesus, na última ceia, ele diz: façam isto em memória de mim. Então, é uma memória, e toda memória é para perpetuar, né? Precisa celebrar, recordar, vivenciar, porque senão cai no esquecimento, né? Então é uma memória. E a gente não chega num lugar para dizer assim, vamos celebrar, e celebra sem nenhuma vivência, sem conhecer os textos, sem conhecer o ritual, né? Por isso que a gente costuma fazer uma vivência para melhor celebrar. Porque quando a gente faz a vivência, você, além de celebrar, você ajuda o povo a celebrar o mistério, né? E a vivência é feita em cada comunidade, em cada grupo, equipe pastoral. Essa vivência acontece, né? Por isso que parece que tem momento que você percebe uma sintonia entre as pessoas da equipe. Sim. Porque justamente a equipe fez uma vivência, tirou as dúvidas, e tá tudo conectado, ou tudo interligado, né? Tem uma forma da gente... É um time mesmo. É uma forma da gente celebrar, assim, numa harmonia, que tudo vai dando certo nos passos, né? Isso é importante. A gente até motiva e fala da importância da vivência, né? Porque quanto melhor a vivência, melhor será a celebração, né? Sim. E sobre a confissão é interessante porque faz parte dos sacramentos, né? A confissão é um dos sacramentos, né? E o pecado, ele tem uma força muito grande. O pecado nos distancia de Deus, não é? É como aquela história das 100 ovelhas. 99 estavam praticamente salvas. Ele foi atrás da... E de repente uma se perdeu. Se fosse... Mas era só uma, né? Uma. Podia falar assim. Só uma, e ele vai deixar 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Isso aqui, na concepção humana, não importava ir. Não tinha nenhum interesse em ir atrás daquela. Mas na concepção divina, aquela que se perdeu era mais importante. Porque aquela que se perdeu era a que mais precisava naquele momento de um auxílio, de uma ajuda, de uma orientação, de um conselho. E ele foi atrás, né? E a pessoa se abriu o coração, reconheceu que errou, que pecou, que Como Davi. se desviou do caminho, reconheceu, então abriu o coração, né? É como o profeta Joel, na leitura da quarta-feira de cinzas, ele diz assim: é tempo de rasgar o coração e não as vestes, e buscar mais a Deus, né? Então, a confissão é justamente esse rasgar o coração, reconhecer o erro, o pecado, a fraqueza, e se colocar diante de Deus. De um Deus que, na nossa concepção e também do que a gente aprendeu com os nossos pais, que Deus é castigador. Não faz isso que Deus castiga, não faz isso que Deus condena. Era o jeito de salvar as crianças. Parece que Deus tinha um olho assim na parede que ficava... A gente chegava na igreja, não dava um pio, né? Com 6 meses. Tudo pro inferno. É aquele olhão olhando
Então, foi uma mentalidade, né? Foi um momento, né? Uma realidade. E a gente precisa superar essa realidade, né? Superar e dizer que Deus não vai castigar ninguém. Não. Deus não vai condenar ninguém. Então, que Deus é esse que condena? Ao contrário, né? Que Deus é esse que castiga? Então, Deus não castiga. Então, o que é que Deus faz? Ele ama e perdoa. Aí vem a pergunta, e quem castiga mesmo? Quem que condena? A gente mesmo. Nossas ações, nossas atitudes. As consequências. E a gente sabe que o mal, como o senhor falou antes, o mal tá muito solto, tá muito perto, né? Ele rodeia. E justamente nessa passagem bíblica das 99 ovelhas, eu não sou, né, não sou leiga, não sou formada, mas eu sempre vejo nesse trecho que ele não desiste da gente. Não desiste, ele vai. Ele vai, quando você estiver quebrado, ele vai estar ali, ele vai te abraçar sem questionar e vai te levantar. Então, muitas vezes as pessoas não percebem esse chamado, não percebem, elas não ouvem, elas não notam. Por isso, como a Ediana falou, que muitas vezes a pessoa se questiona, porque eu já vi tantos absurdos questionando até que a Bíblia tinha que ser revisada e atualizada. Tudo que foi muito atualizado começou a virar muita bagunça, né? O evangelho de ontem, para mim, eu já escutei ele não sei quantas 1000 vezes, padre, mas eu sempre me emociono com aquela integra da Maria, dizer assim, ok, eu sou uma mulher grávida nessa época, o que vai acontecer, o que vai ser dos meus pais, da minha família, de mim, né? Que ela não era uma mulher tão velha assim na época, se casava muito cedo. E todas as vezes, porque ontem foi o dia da Anunciação, dia 25, faltam 9 meses pro Natal, tá, galera? E eu fico emocionada. Nós estamos gravando, só para observação, né? Porque, na verdade, vai ao ar no dia... não, é porque eu tô falando do dia da Anunciação. E me emociona demais aquela fé e aquela confiança de que ela ia passar por tudo que deve ter passado pela época, mas confiante no que ela trabalha, no papel que ela ia ter e tem até hoje para nós, porque, meu Deus, como essa mãezinha é poderosa. Porque ela realmente enfrentou um desafio, né? Porque naquele tempo, uma mulher, quando engravidava antes do casamento, era humilhada, apedrejada. Interessante, humilhada publicamente. Ela teve a coragem de se colocar à disposição, de dizer o sim e de fazer com que acontecesse o que aconteceu, né? O sim a Deus, o sim à humanidade, né? Mas voltando a história da confissão, um outro texto interessante que nos faz pensar como Deus é bom é a história do pai e os 2 filhos, né? O filho mais novo, que essa história já é conhecida, mas ele chegou perto do pai e pediu a parte da herança, né? Exatamente. E o pai repartiu e ele foi pro mundo e gastou tudo que tinha, ele gastou e se encontrou numa situação delicada, de pobreza mesmo, porque ele tinha gastado tudo. E o mais bonito nessa história é porque ele caiu em si. Sim. Caiu em si e reconheceu que na casa do pai, até os empregados... Até os porcos comeriam melhor do que ele. Tinha o pão com fartura e ele morrendo de fome. Aí ele ensaiou uma confissão: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado nem tratado como um filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Porque os empregados tinham pão com fartura. E ele foi. Lindíssima essa passagem. Agora, o pai nunca perdeu a esperança, né? Ele estava sempre olhando para a estrada, sempre
É naquela no coração dele, ele sabia que ele iria voltar, né? Ele tinha uma expectativa muito grande. Meu filho vai chegar, meu filho, qualquer momento meu filho volta. Uhum. E ele não esperou o filho chegar. Ele foi ao encontro. E abraçou, foi aquela alegria, aquela festa. Colocou Fez festa, né? o anel no dedo, sandália nos pés, vestiu o filho. Acolheu muito bem. Agora, uma atitude que não é muito legal, não foi e não é. A atitude do filho, do irmão, né? Da inveja. A inveja, não queria acolher, né? Não queria acolher, não queria aceitar o irmão. Ainda teve a coragem de dizer: olha, pai, tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aí chega este teu irmão que gastou tudo com as prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Mas o pai diz assim: olha, filho, ele estava perdido e foi encontrado. Estava morto e ressuscitou. Filho, tudo que é meu é teu. Para mim é a frase que mata a pau esse assunto. Porque o filho estava ali com ele o tempo todo. E usufruindo de tudo. O tempo todo. E ele não consegue perceber isso, né? De que o que era do pai era dele. É interessante, é muito interessante isso. Mas talvez, e eu acho que isso acaba realmente ainda acontecendo nos dias de hoje, porque realmente é aquela coisa do o filho que fica em casa, que cuida do pai, que tá ali, e às vezes ele não se percebe tão importante quanto ele é, e às vezes por estar sempre ali, não é que caia no esquecimento, mas é porque tá ali na rotina. Faz parte daquela rotina. Então, o pai tem a confiança naquele filho, o filho tem a confiança naquele pai. Então, o outro que está fora é que acaba sendo talvez visto de uma forma diferente, mas pelo fato da ausência, né? Então, mas é interessante como nós, seres humanos, temos essa pouca fé, né? A gente... É que nós somos muito imediatistas, né? O tempo de Deus é totalmente diferente. Né? Então a gente sabe tantas histórias, né, Padre Genivaldo, contadas, tantos santos como Santa Mônica, quantos anos orando para a conversão do filho. Então o tempo dele é totalmente diferente. Não é igual, eu não vou fazer, não, mas eu fiz penitência, não fui atendido. Mas será que você precisava daquilo que você estava pedindo? Talvez tenha sido por isso que você não recebeu. Não era o que Deus estava preparando para você. E eu acho que isso que confunde muito as pessoas. Elas querem fazer uma novena e a graça ser alcançada logo no 10º dia, né? E não esperam, não interpretam. E muitas vezes o que Deus nos manda, a gente também não percebe. A gente deixa passar e depois cobra, né? Eu falo, se passa tantos milagres pelo nosso dia, pequenos milagres, e nós continuamos esperando o grande milagre. Então, é nessa função que eu acho que ainda falta um pouquinho de amadurecer a fé. Mas isso também é com o tempo de Deus. Ele vai trabalhando aquela pessoa assim como ele fez com o povo de Deus. O trajeto poderia durar apenas 4 semanas, durou 40 anos para que esse povo aprendesse e se convertesse novamente. Tirasse todos os hábitos que eles tinham adquirido, que não eram de acordo com o que Deus queria para eles. Então, esse imediatismo nosso é muito complicado. Mas, como o senhor mesmo mencionou, que o senhor está falando que essa quaresma está diferenciada, e a gente está no período da quaresma, até para que as pessoas entendam, que tem gente que acha assim, não, mas a quaresma é 40 dias. Não, gente, não é bem assim, não. Ela pode durar um pouquinho mais, pode ter 42, 44. Esse ano, acho que não me engano, é 45. Porque não conta os domingos, né? E então,
E até explicar isso, esses dias eu fui falar, gente, não conta os domingos. Não Mas como não conta? Eu tenho que contar. Não conta os domingos. Aí ficam, né, muitas penitências, padre. Muitas pessoas fazendo isso. Essa busca eu tô achando muito diferente. E eu vejo nos grupos de amigas, as amigas mais novas, as amigas mais antigas, que tá todo mundo procurando essa conversão. E eu fico pensando assim, a gente está começando a se preparar para a vinda ou é o nosso preparo para a ida? Eu fico pensando, entendeu? Mas eu acho que esse movimento de volta da fé, ele tá tão forte que de vez em quando eu tenho a impressão, desculpando o linguajar, tá, padre? Que o diabo não tá muito feliz com essa situação, não, sabe? Eu acho que ele tá meio preocupado aí. E como é que o senhor tá vendo as pessoas, assim, os fiéis vêm falar? Porque muitas vezes a pessoa, eu vou parar de fazer isso na quaresma, eu vou parar de fazer isso. Mas, em contrapartida, ela tá se privando de uma coisa que ela passa o tempo inteiro se lembrando, mas não tá buscando o que na verdade seria esse período. O salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus. Então nós temos sede de Deus, nós temos necessidade de Deus. E isso é bom. Porque quando a pessoa tem sede, ela procura saciar a sede, né? Uhum. E nós precisamos saciar a nossa sede de Deus. E para saciar a sede, nós precisamos buscar Deus. E buscar Deus enquanto é tempo, né? Quando você fala na quaresma, 40, a palavra quaresma significa 40. Uhum. E 40 nos faz lembrar, recordar os 40 anos do povo hebreu, né? O povo hebreu que estava vivendo no Egito, vivendo a escravidão, vivendo a opressão. E Deus ouviu o clamor, o grito do povo. Por isso que Deus suscitou uma pessoa muito importante para reunir o povo, orientar o povo e sair da escravidão, que foi justamente Moisés. Moisés, um homem simples, pastor, estava no campo cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, e ele escutou o chamado de Deus. Aí tem uma expressão popular que diz: Deus não chama os preparados, Deus capacita os escolhidos, né? Então Moisés foi escolhido por Deus, enviado por Deus e orientado por ele para uma missão. Moisés se sentiu pequeno diante da grande missão, mas ele também não desistiu. Ele enfrentou o desafio, porque ele estava sendo orientado por Deus. E ele reuniu o povo, aconselhou o povo, orientou o povo, e o povo saiu da escravidão, rumo à terra da liberdade, à terra boa. Mas não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada desafiadora. O povo batia de frente com Moisés, né? Reclamava de Deus. A gente está passando fome, estava lá, estava tudo bem. E isso, o povo fazia memória, né? Da escravidão, daquela vida. Aí reclamava de Deus, às vezes até duvidava de Deus, né? Sim. Então foi uma viagem longa, mas também uma caminhada de muitos desafios. Muito né? aprendizado. Verdadeiro deserto, né? Foi um verdadeiro deserto. Mas os 40 recorda essa história, né? Dos 40 anos de luta, de desafios, mas também de conquistas e perseverança. 40 recorda os 40 dias que Jesus passou no deserto, né? Depois que Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto.
E Jesus passou no deserto 40 dias se preparando para assumir a sua missão. E é interessante que quando Jesus estava finalizando o seu deserto, ele sentiu fome. E foi justamente na fraqueza de Jesus que o diabo apareceu. Mas ele apareceu não para ajudar Jesus, para provocar Jesus. E a primeira provocação, a primeira tentação, ele pediu para Jesus transformar a pedra em pão. Então, se Jesus estava com fome, quem está com fome quer comer. Quer comer. E ele sabia do poder, né? Ele sabia que se ele quisesse, ele faria isso. Exatamente. Mas Jesus, conhecendo as Sagradas Escrituras, que Jesus conhecia as Sagradas Escrituras, ele diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só que o diabo é esperto, ele não desistiu de Jesus. Depois levou Jesus para um lugar alto, apresentou todos os poderes e sugeriu para Jesus uma adoração. Jesus adorar, que ele tinha como uma recompensa tudo aquilo, né? E Jesus não aceitou. E ele estava fundamentado nas Sagradas Escrituras. Somente a Deus é digno de adoração. O diabo não se conformou, ele levou Jesus para o lugar mais alto de Jerusalém e sugeriu que Jesus pulasse. O diabo também era conhecedor das Sagradas Escrituras, porque ele citou o Salmo, né? E pode pular que Deus vai enviar os anjos, eles vão te levar, vão te carregar. E Jesus, citando as Sagradas Escrituras, diz: servirás somente a Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Só que o diabo, ele não ficou feliz, mas também não desistiu. Ele diz assim: eu vou, mas voltarei no momento oportuno. Isso para dizer que o diabo não desiste da gente, né? Ele está sempre tentando, mudando o tempo inteiro, e querendo que a pessoa caia. Por isso que a gente precisa ter a força de Deus, a sabedoria de Deus, não desistir de Deus, porque o humano tem uma tendência muito grande de querer desistir de Deus. Qualquer coisa que acontece, aí começa a culpar Deus, é Deus que fez isso, Deus que fez aquilo, aí desiste de tudo. Então, nós não podemos desistir de Deus, né? Essa sua fala me lembra muito a questão do silêncio, né? A história do que nem sempre Deus responde. O silêncio também pode ser resposta, né? Nem sempre a resposta vem da forma como a gente está esperando. Às vezes a não resposta é uma resposta, mas a gente não está preparado para aquilo, né? A gente não consegue observar. Me lembra muito a história de José, quando foi para o Egito, que, né, vendido pelos irmãos. Me lembra muito essa história porque fala, né? Ele estava lá e não conseguia compreender por que tudo aquilo estava acontecendo. E depois, na verdade, ele acaba salvando a própria família, né? Com a questão dos alimentos, com aquela época toda, com tudo que aconteceu. Então, a gente acaba muito querendo respostas, né? Que a Lara falou antes. Nós somos realmente muito imediatistas, a gente quer resposta para tudo. Tudo a gente quer uma resposta. E nem sempre vai ter uma resposta. Às vezes é realmente o silêncio, parar para observar, para ter a paciência realmente também, para passar por aquela situação e observar o que pode vir daquilo ali também, né? Isso mesmo. Agora vamos à terceira linha dos 40, né? Já fizemos uma memória dos 40 anos de Deus, os 40 anos a Jesus, e agora os 40 anos, que é justamente a nossa 40 dias de que são os nossos 40 dias de deserto, o nosso tempo quaresmal, né? Oração. Nesse tempo quaresmal nosso, só são 40 dias, né? E a gente não consegue nem vencer os 40 dias. Nossa, né? Tem gente que não vence uma semana. Durante os nossos 40 dias, o nosso deserto, a igreja sugere 3 coisas. Não são absurdas que a gente não consiga fazer, né? O jejum, a oração e a caridade, né?
Então a oração é a nossa experiência de Deus, o nosso crescimento, a nossa intimidade com o Senhor, né? O jejum, muitas pessoas ligam o jejum a deixar de comer carne, né? E o jejum vai além da carne, né? A gente pode fazer jejum de várias coisas, e inclusive um jejum que a gente esquece ou a gente nem faz questão de não lembrar mesmo é o jejum dos olhos. O jejum dos olhos é importante, né? Porque o olho vê muita coisa, e quando os olhos eles percebem, o coração deseja, né? Por isso que é importante a gente ter esses cuidados e pontuar o jejum que a gente quer fazer, né? Tem jejum dos olhos, da boca, da língua, do celular, das redes sociais. Eu vi muita gente fazendo a questão das redes sociais. Muita gente mesmo, assim, para se desintoxicar, vamos usar essa palavra, né? Então aproveitaram esse período que seria mais forte para ele se controlar. Então eu tô vendo muita gente fazendo essa penitência de ficar sem as telas assim por um tempinho. Até diz assim que o jejum é o autoconhecimento de si mesmo, né? A pessoa precisa se conhecer, porque às vezes quando a gente não se conhece, a gente é dominado, né? Pelas coisas, pelas redes, pelo celular, pelos olhos. E hoje a gente tem que entender, né, padre, que o diabo também usa isso aqui para nos atentar. Tanto usa que tem vezes que você pensa e a coisa aparece. Então tem que se precaver muito, muito mesmo. Então não é só, é como você falou, os olhos também teria que ser feito esse jejum. E olhar para o outro, enxergar o outro, e na solidariedade. Ver o que teu irmão do teu lado tá precisando. Muitas vezes é simplesmente de um bom dia, de você enxergar aquela pessoa. De um abraço. Um abraço cura tanta coisa. E aí, não, mas eu não... essa caridade de verdade, sabe? Não é a caridade midiática, mas é a caridade na verdade, no que ela prega, no que Jesus deixou escrito pra gente, né? A Bíblia fala muito de como ele era caridoso, de curar quem muitas vezes não seguia a religião dele, de dividir. Nossa, as 2 vezes que ele dividiu o pão, né, com aquela multidão. Então não tem exemplo maior dele não querer deixar as pessoas saírem dali, porque elas estavam ávidas por escutá-lo, né? E ele faz, e sempre perguntando: se você quiser eu te curo, nunca impondo. É uma coisa que eu sou maravilhada com isso, né? Sempre, se você quiser eu te curo. Essa semana eu estava até conversando a cura do cego desde nascença. Aí eu parei vendo aquela passagem, eu falei, gente, imagina que além de você ganhar a sua visão de volta, o primeiro rosto que você vê na sua vida, eu falei, que privilégio, como deve ter sido maravilhoso isso. Sabe, que veio isso assim, além de eu ver o mundo, mas o primeiro rosto. Que milagre maravilhoso esse. Eu sou também apaixonada nesse milagre, assim, porque deve ter sido uma experiência magnífica. Muito. E essa passagem também mostra justamente o que o senhor falou. Vamos abrir os nossos olhos para ver o que está se passando à nossa volta. Não deixar ele voltado para o nosso umbigo. Até porque é mais difícil, gente. A gente vê direito. Mas isso que a Lara tá falando, e aí até naquele comentário inicial, Padre Genivaldo, como que pode ser a sua visão ou da própria igreja em relação aos jovens de hoje? Eles estão mais próximos, um pouco mais afastados, estão buscando algo diferente? Qual que é a percepção?
O que a gente tem percebido é que antigamente, quando não tinha essas facilidades que temos hoje temos o celular, tem as redes sociais, temos outras coisas que distanciam os jovens da igreja, das famílias, distancia as pessoas, né? Quando não tinha essas tecnologias, o jovem era mais presente na vida da comunidade. Eles participavam dos encontros, participavam das celebrações, tinha uma presença maior na vida da igreja, né? Com o passar do tempo, a gente tem percebido que essas tecnologias têm afastado o jovem da vida comunitária, da vida social. Parece que cada um tem um mundo, cada um no seu mundo, e o mundo que é de todos, cadê? Né? Aí tem aquela frase que diz assim: o jovem está mais perto de quem está longe e longe de quem está perto, né? Então a gente tem percebido muito isso, né? Que não é um sinal bom. Não é um sinal bom. Isso aqui está educando. Infelizmente. Isso, a gente precisa repensar, né? Precisa encontrar um caminho para trazer o jovem de volta, né? A gente tem hoje essa coisa dos influenciadores digitais, né? Sobre isso. Transmissão de pensamento. Os influenciadores digitais, né? A gente vê que isso está muito mais associado com a questão mercadológica mesmo, de produtos, né? É um estilo de vida, até vou chamar isso de entre aspas, né? Até porque nem todo mundo está vendo fazer o gesto, mas assim, é o gesto de um estilo de vida. Eles vendem um estilo de vida e aí automaticamente eles fazem isso para associar isso às vezes com marcas, né? Então eles ganham dinheiro com isso. Dentro da igreja católica, de modo geral, a gente percebe que ao longo do tempo nós tivemos aí alguns padres que também ganharam algum destaque nacional, seja pela própria missa ou através inclusive da Canção Nova, com a questão das missas transmitidas pela TV, pelas músicas, né, pelas canções e por aí vai. Qual que é o cenário que a igreja enxerga em relação a essas pessoas que já estão e outras que possam vir? E se há algum pensamento relacionado a essa, eu vou chamar de novo, né, de influência digital, no sentido dessa presença digital para trazer as pessoas para dentro da igreja, né? Porque, por exemplo, tem várias pessoas que eu sigo através do Instagram, por exemplo, que são padres, e eles sempre fazem muito essa fala de trazer a pessoa para a igreja, né? Então, inclusive sempre com essa fala: olha, você pode até estar acompanhando a missa aqui pela TV, mas isso não exclui a tua presença física, porque nada substitui a presença física, né? Se você for passar em frente a uma igreja, pare, vá lá, contemple, né? Então, faça o seu momento de silêncio, faça o seu momento de oração. Então, eu queria... Como que é a percepção da igreja em relação a essas questões? Principalmente dentro dessa juventude que aí está hoje, né? Não sei se você recorda da pandemia, né? Só o que veio na minha mente, o festejo, por exemplo. Então, a pandemia, ela nos colocou numa situação assim desafiadora, né? Verdade. Porque antes da pandemia não tinha tanta coisa, né? O povo ainda estava muito distante das redes sociais, né? E com a pandemia a gente foi obrigado a aprender a lidar com as redes sociais, que tem sua vantagem e também tem a sua desvantagem, né? A vantagem é que quando você usa para o bem, né? Quando você usa para evangelizar, para catequizar, para apresentar Jesus, porque o grande perigo é você evangelizar você mesmo, divulgar você mesmo, fazer propaganda de si mesmo e esquecer que o que nós precisamos anunciar não é a nossa pessoa. O que nós devemos anunciar é o Cristo,
é ele o autor, né? É ele que nós devemos anunciar, apresentar ao povo, levar o conhecimento do povo e fazer o povo se apaixonar pela sua missão, pela sua proposta, pela sua vida, né? Quando a evangelização é para este rumo, para esse sentido, para esse foco, então a evangelização ela se torna agradável, né? Porque ela produz bem, ela produz um fruto, né? Que vem ajudar muitas pessoas. Mas quando ela leva para outro lado, que é justamente o lado do anúncio de si mesmo, então a gente já fica preocupado, né? Sim. E é o que a gente vê, é isso, né? Muitas pessoas elas querem se mostrar, né? E quer dizer, eu tenho tantos seguidores, eu tenho tantas pessoas, eu faço isso. Que na verdade a intenção por trás é só crescer financeiramente, né? E talvez cresce pisando os outros, né? E isso não é legal, não ajuda, não evangeliza, não educa na fé. E aí, contando com isso, muitas vezes aparece aquelas pessoas que se acham, eu já não estou falando de religiosos, né? Que se acham sumidades na Bíblia, né? A interpretação... Teólogos dela, essência. tipo assim, cursos teologia minha mesmo. Ah, tá. Entendeu? Autodidatas. Não, pior que isso, né? Muito pior que autodidata. É a interpretação que ela tem e ela acha que aquela interpretação é única. Autodidata é alguém que realmente estudou efetivamente, né? E acredita que aquilo é o que tá e pronto, acabou, né? Ah, não, mas eu li isso na Bíblia, a Bíblia está dizendo assim, a Bíblia diz tal coisa. Pé da letra. Então tem que ter um certo cuidado com tudo isso. Mas quando a Diana fazia esse questionamento, eu me lembrei do festejo ao vivo e a cores para ser a televisão, né? Sim. E que o Brasil inteiro, onde tinha balsense, a TV estava ligada para assistir o festejo. TV ia. Né? Impressionante. E nessa questão também teve muitos adolescentes que estavam encarcerados, vamos dizer assim, em casa, que via uma missa junto com a mãe, porque de repente não tinha outra coisa, não tinha opção. E acabava vendo com o pai e a mãe, e aquilo vai sendo plantado, essa semente no coração, e essa pessoa também vai despertando, né? Vai despertando para isso. Mas esse chamado é muito sério. Aqui em Balsas, quando a gente fala, por exemplo, do envolvimento da comunidade com a igreja, quais são as ações que acontecem aonde as pessoas que eventualmente ainda não conhecem podem buscar como não só a missa, porque a missa ela tem já os seus horários fixos, tanto no centro quanto nos bairros, né? Então já tem uma rotina já implementada que já faz parte. Mas fora da rotina das missas, o que mais tem e que as pessoas que não são católicas ou que ainda não conhecem podem buscar para crescer na fé, para conhecer um pouco mais sobre... eu lembro que na missa domingo até o senhor comentou algumas ações que estão acontecendo, inclusive essa semana nós estamos, de novo, né, até falei antes, mas assim, nós estamos falando aí na última semana de março, mas que ao longo do ano vão acontecendo. Então assim, eu sei que tem a catequese, então o senhor poderia falar um pouco mais sobre essas questões pastorais, como que as pessoas podem participar? Então, nós temos muitas atividades e poucas pessoas participando. A messe é grande. Por exemplo, agora nós lançamos a escola paroquial discipular, né, que é uma escola que dá a oportunidade da pessoa conhecer as coisas da igreja, né, a vida da igreja. Uma primeira aula que já aconteceu foi o cuidador cuidando de si mesmo, né? Porque nossas lideranças dos grupos, das pastorais, dos movimentos, elas têm uma preocupação de cuidar dos outros, né? E talvez
quem mais precisa do cuidado Seja são as nossas lideranças mesmo, né? Quem cuida de quem cuida, Quem né? cuida de quem cuida. Então a gente precisa primeiro se cuidar, porque o sadio, ele tem mais possibilidade de cuidar das outras pessoas, né? Por isso essa foi uma preocupação e a primeira aula nossa, né? Para de fato a gente atender essa demanda e esse grito da sociedade, das comunidades como um todo. Para essa primeira aula, graças a Deus, nós contamos com a presença, com a participação de 160 pessoas. Nossa, né? que bênção. Então a gente conseguiu mais ou menos ao objetivo que foi firmado, né? E essa escola continua, de 2 em 2 meses, uma aula, né? Uma aula de 2 horas. Então esse é um ponto. Aí nós temos a catequese para crianças, mas também catequese para todos, catequese para adultos. Porque às vezes o que tem na nossa mente é que a catequese é só para criança. Eu não vou mais para a catequese porque eu não sou criança. E a nossa vida toda é uma catequese. Se a gente for olhar mesmo no ponto... Até o livro, né? A vida é uma catequese, porque todo dia a gente aprende. Aprende alguma coisa e ensina alguma coisa. E graças a Deus nós temos uma turma de adultos que acontece nas quintas-feiras. E é uma turma bonita, tem médico, tem empresário, tem liderança, tem um povo que realmente multidisciplinar, tem sede, tem sede de conhecer, Exato. tem sede de realmente fazer experiência, né? É que o pessoal acha que é só para a questão da primeira comunhão, né? Isso. Por isso que eles pensam que é sempre para criança Exatamente. e adolescente. Uma outra formação é o estudo bíblico. Nós temos todas as quintas-feiras estudo bíblico. Nós católicos, nós temos a dificuldade de conhecer a palavra de Deus. Né? A gente não quer ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E nós temos todas as quintas-feiras, às 19h30, no salão paroquial, o estudo. Conhecer a palavra de Deus para não fazer da palavra de Deus uma leitura fundamentalista, né? Uma leitura ao pé da letra. A Bíblia é para nos libertar, né? Tem gente que até fica doente porque faz leitura fundamentalista da Bíblia. Ao pé da letra, tem que fazer tudo como está. E a Bíblia não é assim. Você tem que fazer a leitura da Bíblia, contextualizar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus no hoje da nossa história, no hoje da nossa caminhada, da nossa família, da sociedade, porque senão a gente vai ficar até doente, né? Fica doente. Só fazendo um gancho em relação a essa sua fala, lembrei da questão do rito da missa, né? Primeira, segunda leitura em relação ao Evangelho, são leituras de momentos e texto antigo, texto novo, e que se conectam, né? Então a Bíblia tem isso e que não tem como excluir isso, né? Mas é preciso realmente um estudo ou uma orientação adequada para você fazer esse entendimento, né? Exatamente. E o cuidado que a igreja tem para com as pessoas. Nós temos formação para líderes da pastoral da pessoa idosa, líder da pastoral da criança, casais, o SCC e as pastorais sociais, né? Nós temos vários projetos que atendem essa questão social. Por exemplo, o Lar São Vicente é um projeto. Cuidar do idoso, cuidar de quem não quer. Muitas pessoas não querem cuidar dos idosos. A própria família abandona os idosos. É cuidar de quem não quer. Cuidar, né? Ser cuidado, né? Então essa preocupação como igreja de cuidar daquele que está abandonado, né? Acolher quem te acolheu muito, né? Porque quem tá velho hoje te acolheu muito, te ninou muito. Um dia foi jovem.
Não, e você está no mundo, né? Eu digo você, eu estou falando geral, né, padre? Eu não estou me referindo ao senhor. Eu digo você no sentido de que você nasceu, essa pessoa que hoje está numa certa idade, ela te cuidou, ela te ninou, chorou por ti, passou noites acordada, e hoje ela só queria estar ali. Né? Verdade. A outra pastora projeto é o Premev, Premev, né? Que atende mais de 100 crianças. Que é um projeto lindo. Bonito. E a gente precisa ajudar, né? Da contribuição da sociedade para manter esse projeto vivo, né? Então, é cuidar São de dois crianças, projetos que eu sempre levo as meninas. dos adolescentes. Olha como é bonito ver a alegria daquelas crianças. Aquelas crianças, elas só fazem as melhores refeições no projeto. Sim. Em casa, a situação não é fácil, né? E fora da questão do Premev, é o tirar essa criança do foco do que não é bom, do que não é de Deus. Porque, de repente, pai e mãe tem que sair para trabalhar, não tem quem preste atenção, quem tem um olhar. Então, elas estão ali, né, e sendo salvas também nesse sentido. Porque a gente sabe que o mal está permeando aí com muita vontade. Esses dias tinha uma amiga que ela colocou no Instagram dela, onde é que teria lugar em Balsas para livros antigos de colégio. Eu falei, leva para o Premev. Porque os livros dos teus filhos são livros de escolas, né, particulares, elas não têm acesso a esses livros, então leva para lá. Ah, não conheço. Daí eu falei para ela, fica tal e tal lugar, você pode ir lá, eles estão sempre precisando. Né? Então, para quem está nos ouvindo e não sabe, o Premev tem uma malharia. A fraternidade costuma fazer, quando a gente vai doar, a gente costuma fazer as camisolas ali com o Premev, que também é uma forma de ajudar. Então, são dois projetos que eu tenho um carinho, tanto o Lar São Vicente quanto o Premev. E o Premev fica bem localizado, Sim. né? Bem na praça ali da igreja. Não tem como não achar. Na beiradinha da Avenida Contorno. Exatamente. Então, é um espaço de cuidado, né? Cuidado da vida. Aí tem aquela frase de Jesus que diz, eu vim para que todos tenham vida, né? E vida em abundância. É sinal de que nós temos uma missão, cuidar da vida. Da nossa vida, mas também da vida das outras pessoas. Outro projeto bonito é a Fazenda da Esperança. Né? Fazenda da Esperança, que recupera, Sim. que dá dignidade às pessoas, né? Outro projeto é a Pastoral Carcerária. A Pastoral Carcerária tem a missão de visitar os presos, né? O próprio Jesus disse assim, eu estive preso e vieste me visitar, né? Então Jesus está preso no irmão que está preso, né? E a nossa missão como igreja é o encontro, visitar, levar uma palavra, talvez, como você mesmo disse, Lara, o abraço que salva, que faz a diferença, um sorriso que cura. Então, são pequenos gestos, pequenas coisas que fazem a diferença no mundo que nós estamos vivendo, né? Costumo dizer que as pequenas coisas são as grandes coisas. E às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas, os pequenos gestos, porque a gente pensa que tudo deve ser grande, né? E às vezes, né? Essas coisas tudo começa pequeno. Nada começa grande. Não tem como, gente. Tudo começa pequeno até se tornar grande. Começar grande logo de cara, você já começa até a desconfiar, né? Inclusive. Padre Genivaldo, o que nós não falamos? Que assim, se a gente fosse falar que. Acho que a gente pode deixar assim de umas 5 horas. De todos os programas da rádio. Aí é a programação exclusiva, né, gente? Mas a gente já tá com o diretor, não tem problema. Deixa rolar. Tá com o diretor, pode. Mas
Mas acho que o que a gente queria realmente trazer era um pouco dessa essência, né, desse momento, da quaresma, da fé, mostrar um pouquinho do funcionamento dessas atividades, dessa operação, desse sistema, né, que é a Igreja Católica, dessas atividades que acontecem aqui na região de Balsas, né, porque não é só para Balsas, mas coisas, o que nós não falamos aqui que o senhor considera que é importante mencionar? Penso que uma frase do Papa que é atual, ele diz assim: a igreja precisa sair. Ele prefere uma igreja suja, uma igreja ferida por ter saído em missão, a uma igreja fechada por falta de ação, né? E um gesto bonito que temos é de sermos uma igreja missionária, né? Uma igreja que sai, que vai ao encontro das pessoas, não só dentro do território que a gente fala cidade, mas no sertão, né? A gente tem saído como igreja para anunciar o evangelho, para viver o evangelho e ajudar as pessoas a compreenderem a estrutura da nossa igreja, né? Porque não basta ser igreja só na nossa casa, né? A gente precisa ser igreja em todos os ambientes, em todos os lugares, em todas as situações. Igreja sempre. E a gente tem, graças a Deus, vestido essa camisa, né? A igreja missionária, a igreja como maternidade, né? Que escuta, que vai ao encontro, que reza, que faz a diferença, que acolhe. E isso dá sentido à vida, né? Porque a gente pensa que a vida só tem sentido a gente trabalhando para ganhar o dinheiro financeiramente, né? Mas a vida tem mais sentido quando a gente faz uma doação de si mesmo, né? E ser missionário é doar sua vida, né? É ir ao encontro dessas pessoas com alegria, com amor e fazer a diferença, né? Fazer a diferença com gestos simples e pequenos. Padre Genivaldo, eu gostaria, se possível, para as pessoas que nos ouvem, que o senhor desse uma bênção para quem está, se possível for, para quem vai estar acompanhando o programa, por favor. E é claro, né, que a gente não vai perder a oportunidade, né, porque realmente, assim, esse nosso programa, ele realmente vai ao ar quando nós estaremos comemorando os 4 anos, porque nós começamos no dia 10 de abril. E esse programa está indo ao ar dia 12 de abril. Então, estamos realmente de aniversário, né? E, como eu falei no início, realmente, assim, para nós, um grande prazer lhe receber aqui, né? Porque tempo do padre, é a oportunidade de falar sobre religião, sobre fé, sobre acreditar, né? Então, para que mais pessoas também venham ao encontro, né, de Deus e permaneçam. Então, primeiro, parabenizar vocês, né? 2 mulheres de força, guerreiras, alegres, e esta alegria de vocês que contagia muitas pessoas, né? Mas se ele também não tivesse acreditado quando a gente foi lá, né? Eu lembro como se fosse hoje, a gente lá no salão paroquial, e ele disse: e quem vai apresentar? Noivos, Paula! Quem é que tem a cara de pau aqui? Eu lembro que a gente ainda falou isso, né? Quem é que tem coragem? Não, olha, não, assim, nós não somos comunicadoras, em nenhum momento a gente teve essa pretensão. A gente realmente está muito mais aqui aprendendo, e o nosso desejo é compartilhar, e eu acredito que é o que tem feito com que essa missão continuasse. Inclusive, logo no início, ainda no primeiro ano, nós fizemos a entrevista com o Paulo, né, que era
aquela coisa assim, ele já estava há muito tempo já fazendo podcasts e ele falou assim, nossa, mas você já tem mais de um ano que vocês estão fazendo? Não, então não vai dar certo e tal, porque a maioria desiste ainda no primeiro ano e vocês, né, estão continuando. E quem diria, né, que nós já estaríamos agora comemorando 4 anos. Então, assim, e o que realmente nos motiva é isso, é o fato de que a nossa intenção é compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe, e a gente não sabe tudo, e é por isso que a gente traz outras pessoas, e por isso que a gente conversa, por isso que a gente quer fazer esses bate-papos suaves, né, tranquilos, de uma linguagem fácil, que a gente alcance o maior número possível de pessoas, e que a gente realmente, o nosso desejo é esse, né, Lara, de poder continuar fazendo esse trabalho dessa forma, de uma forma suave. Realmente o programa é uma leveza, né? E essa leveza é por causa de vocês, né? Amém. Uma serenidade, uma tranquilidade que faz com que a gente se sinta bem. Não só quem está aqui, né? Mas também o ouvinte que está na sua casa, na sua família, quem está no seu carro. Isso faz a gente voltar a ligar o rádio no sábado seguinte, né? Com certeza. Então, parabéns para vocês. Muito obrigada. Vocês estão nessa caminhada 4 anos, né? Isso é graça divina. Eu também acho. É graça divina começar bem. Vocês começaram bem. Sim. É graça divina perseverar. Vocês perseveraram. E é graça maior porque vocês não vão parar por aqui. Amém. Vocês vão continuar porque aquilo que era só um sonho pequeno, agora só de vocês, agora ele é um sonho de todos nós, né? A gente já sente falta de vocês, que deveria não ser só no sábado, né? A gente sente essa falta de vocês por causa da leveza e da alegria que vocês têm. Então, parabéns. Amém. E pedindo a Deus que derrame sobre vocês o seu Espírito, o dom do Espírito Santo, para que vocês consigam discernir sempre o programa de vocês e buscar sempre novas informações para nós. Então, que Deus abençoe com a riqueza da sua palavra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos compadeça de vós e vos dê a sua graça. Volva sobre vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, de modo especial este programa, essas 2 mulheres de força, de coragem, concedendo a elas sabedoria, para que elas possam continuar perseverando, trazendo sempre alegria para todos nós. Que venha sobre elas e sobre todos os ouvintes a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a força dessas mulheres. Amém. Parabéns. Muito obrigada. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas
que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e Biotecnologia é uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.